Olá, 11 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília, desta quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição, então seja muito bem-vindo. Eu sou Sebastião Garcia e convido você para acompanhar comigo a partir de agora as principais notícias do dia. Cai em 1 hora o tempo médio para se abrir uma empresa no Brasil. Frente Parlamentar do Empreendedorismo discute o serviço de praticagem. Sebrae e CNI entregam Prêmio Nacional de Inovação. E no Dia Mundial do Turismo, uma reportagem sobre os passeios de aventura, com destaque para quem trabalha com rapel. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. No segundo quadrimestre do ano, foram abertas no Brasil 2.700.000 novas empresas. O processo está 1 hora mais rápido. Veja os detalhes do mapa de empresas divulgado hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Em média, o tempo gasto para a abertura de empresas foi de 1 dia e 5 horas. São Paulo foi o estado que registrou o maior número de empresas abertas, 408 mil, seguido por Minas Gerais, com 147 mil, e Rio de Janeiro, com 115 mil. Mas foi o Maranhão que registrou o maior aumento proporcional no número de novas empresas, 7,7% em relação ao primeiro quadrimestre do ano. E foi entregue nesta terça-feira em São Paulo o Prêmio Nacional de Inovação. Com um recorde de inscritos, ele é o reconhecimento do trabalho de pesquisadores e de empresas. Confira na reportagem de Anthony Wells. Nesta 8ª edição, foram mais de 3 mil inscritos de todo o país, o maior número desde 2017. A cerimônia recebeu 56 finalistas que passaram por fases de inscrição, avaliação e validação entre janeiro e agosto deste ano. Entre eles, 10 pequenos negócios das 5 regiões brasileiras. Destaque para a Nanoscoping, empresa catarinense de nanotecnologia, que levou o prêmio nas categorias de inovação de produto e destaque em segurança e saúde no trabalho. A fundadora e pesquisadora Letícia Mazarino venceu também na categoria pesquisadora inovadora. A Nanoscoping ela é uma empresa que fica em Florianópolis, né? E a gente trabalha com a fabricação de matérias-primas com nanotecnologia para diferentes segmentos de mercado. Então, para a parte agrícola, para a parte cosmética, veterinária, né? E o emprego dessa tecnologia tão inovadora, além de processos verdes, sustentáveis, eles levam a um benefício para o produto do nosso cliente, né? Para o produto final, quer seja por uma agricultura mais sustentável, por cosméticos mais eficazes. Então, a gente trabalha bastante, a gente é uma equipe bem qualificada, com vários doutores na equipe, a gente trabalha levando a ciência e a inovação aí em prol aí de benefício da sociedade, dos animais e do meio ambiente. A premiação que está sendo realizada naquele palco ali reconhece os principais esforços de inovação das empresas, dos ecossistemas, de todos os tamanhos, além de pesquisadores e inovadores. Ela é realizada um dia antes do Congresso Internacional de Inovação da Indústria, que acontece durante 2 dias aqui no São Paulo Expo, que fica no Jabaquara, na zona sul da capital paulista. Já que o evento ainda não iniciou, a gente vê que os estandes estão mais vazios, algumas luzes ainda estão apagadas, mas a gente está falando de um evento muito importante para impulsionar, para promover e para reconhecer o poder de inovação do nosso país. É um momento de afirmação de algo que não tem mais volta na economia e na vida da humanidade, que é a inovação, que é a construção de um novo modelo econômico que é baseado na inteligência artificial. Uma economia que nós já vimos ser construída na planta, no modelo fordiano, depois passou pela robotização e agora é a neoindustrialização que é produzida pela inteligência artificial.
Estamos falando de inovação que pode salvar vidas. É o que a Televale conseguiu. A empresa mineira de telecomunicações desenvolveu um sistema capaz de alertar populações no caso de enchentes e rompimento de barragens. A empresa levou na categoria Inovação de Produto entre as médias empresas. Nós instalamos sistemas de alerta sonoro para rompimento de barragens. Após os acidentes Mariana e Brumadinho, nós fomos a única empresa do Brasil que desenvolveu uma tecnologia 100% nacional, sem depender de tecnologia estrangeira, para proteger e salvar vidas brasileiras. Nada mais justo que utilizar a tecnologia nacional para proteger as vidas do nosso país. Além da premiação, é o incentivo, claro, que nós temos que ter com este processo no Brasil, aproveitando, sobretudo, a capacidade extraordinária do nosso povo, que é um povo criativo, que é um povo resiliente e que é um povo que eu tenho plena convicção vive nesse momento a possibilidade de fazer uma construção econômica que será paradigma para o mundo. A Frente Parlamentar do Empreendedorismo defende uma legislação para regular o serviço de praticagem no Brasil. A atividade é responsável pelo tráfego das embarcações nos portos. E o custo do serviço influencia na competitividade de produtos importados e exportados no país. A reportagem é de André Lage. A regulação econômica da praticagem no Brasil foi discutida na reunião da Frente Parlamentar do Empreendedorismo nesta terça-feira em Brasília. Os práticos são profissionais responsáveis pela manobra de navios que atracam em portos brasileiros. Atualmente, a contratação desse tipo de serviço, que é obrigatória no país, tem apenas fiscalização técnica realizada pela Marinha Brasileira. Nós temos hoje, já tramitando no Congresso Nacional, chega de cerca de 7 projetos que falam sobre o assunto. E é um assunto que fala sobre custo Brasil, né, sobre custo de navegação, de custo de abordagem, de custo de navios que possam trabalhar aqui não só com carga, como de passageiros. Segundo o presidente da FPE, a ideia foi ouvir os setores envolvidos com o objetivo de elaborar uma proposta mais atual que trate do tema. A ideia é que a gente possa juntar todas essas propostas numa só e possa, conversando com os operadores, conversando com a praticagem, chegar num denominador comum e oferecer uma legislação mais moderna que possa, pode dizer, manter o padrão de qualidade da praticagem brasileira, que ela não só é de mar, como é de rios também, né, mas que a gente possa ter um órgão em que aquele que estiver insatisfeito, não só um lado, não só os operadores, mas também os práticos, se os navios estiverem oferecendo valores irrisórios, ele possa ter a quem recorrer para manter valores que sejam valores compatíveis, que sejam valores de mercado, que sejam valores que valorizem a profissão, mas que não viabilizem também negócios no Brasil. Além dos deputados integrantes da FPE, participaram do debate representantes de setores da economia que são impactados pela atividade, como é o caso da Associação Brasileira das Indústrias de Vegetais, da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos e da Associação de Terminais Portuários Privados. Para o diretor-presidente da ATP, Almirante Murilo Barbosa, uma regulação econômica pode trazer mais transparência para o serviço de praticagem no Brasil. O que nós reivindicamos no momento? Nós reivindicamos uma maneira da gente ter uma instância governamental ou do Estado, onde a gente possa levar uma discordância de preços na disputa, na negociação de um contrato entre as partes, entre o tomador de serviço, que somos nós, e o prestador de serviço, que é a praticagem. Nós já temos nos apoiando a Frente Parlamentar do Agronegócio, que é uma frente muito forte, e também queremos agora o apoio da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que também é uma frente muito forte, que pode nos ajudar muito nessa análise desses projetos, na votação e deliberação dentro do Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. E no próximo bloco, cai a confiança do comércio em setembro. Os detalhes daqui a pouquinho.
Faltam 15 minutos para o meio-dia agora pelo horário de Brasília e nós estamos de volta e ao vivo com o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Olha, a confiança do comércio caiu em setembro, registrando uma queda de 0,7%. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A justificativa é de um mês sem muitas promoções ou eventos para comércio. E mesmo com a chegada de datas importantes, como o Dia das Crianças, Black Friday e Natal, o cenário no varejo ainda é de cautela por conta da inadimplência enfrentada por uma parte das empresas, limitando os investimentos. E para celebrar o Dia Mundial do Turismo, nós preparamos uma reportagem sobre o turismo de aventura. Num país cheio de cachoeiras, como o Brasil, a prática do rapel vem crescendo. Confira na reportagem de Camila Xavier. Rico em belezas naturais, o Brasil é um país excelente para o turismo, um dos setores responsáveis pelo crescimento da economia. Em meio a esse cenário de retomada da pandemia, o turismo de aventura tem se destacado como uma opção atrativa tanto para os aventureiros quanto para empreendedores visionários. Com a busca crescente por experiências únicas e o contato com a natureza, o ecoturismo tem visto um aumento constante na demanda. Hoje em dia, o público pós-pandemia procura muito isso. É algo que vem crescendo cada vez mais, as equipes vêm se especializando cada vez mais e é muito bom, porque o Centro-Oeste é uma região muito bem acolhida, vamos colocar assim, por água. E graças a Deus a gente consegue estar aproveitando tudo isso de uma forma bem legal. Para se destacar neste mercado, os empreendedores buscam oferecer passeios de tirar o fôlego para aqueles que não costumam ter muito tempo para o lazer. É o caso do Christian, que empreende no setor há 9 anos e com ecoturismo há 5. O nosso diferencial é justamente isso, tentar mostrar o máximo de coisas possível num período mais curto. E há muita gente que procura esse serviço. A região Centro-Oeste, com rica geografia, consegue proporcionar o turismo de aventura, principalmente no Distrito Federal e Goiás, para um público variado. Na agência, são atendidas aproximadamente 120 pessoas por mês. O rapel é considerado uma das principais atividades do turismo de aventura. Esta cachoeira é considerada uma das mais baixas. São 18 metros de altura. Será que dá medo? Dá muito medo. Não foi o caso das duas amigas há 4 anos. Elas escolheram a Cachoeira do Tororó, no Distrito Federal, para selar a amizade. Foi a primeira aventura da Isabela, mas a de muitas da Carol, mais desbravadora, que sempre aproveita as opções que o Centro-Oeste oferece. O que motivou a estar aqui hoje? A vontade de me aventurar mesmo, de fazer alguma coisa diferente com a minha amiga, pra gente ter essa primeira aventura juntas, né? Pra quebrar o ciclo que a gente fala que precisa, é meio que batizar a amizade, então foi. Qual é a sensação de descer 18 metros de rapel? Nossa, é muito consumidor, porque você fica preocupado com a descida, mas ao mesmo tempo você se diverte tanto. E é muito bom. Mas não é só no Brasil que encontramos um setor aquecido e cheio de aventuras. Este outro empreendedor desbrava 4 continentes: África, Ásia, Oceania e Antártida. A agência de turismo dele tem 27 anos e atende preferencialmente os turistas brasileiros que querem conhecer o exterior. Diferentes roteiros são vendidos toda semana. E um dos lugares mais procurados é Machu Picchu, no Peru. América do Sul, Atacama, Patagônia, né? Na mesma pegada, onde não é exclusivamente de aventura, né? Esses destinos podem ser feitos com esse viés ou simplesmente turístico, a parte cultural, enfim, histórica. E antes da pandemia a gente já estava operando em 4 continentes. E hoje, dentro dessa estratégia de ter menos roteiros, a gente voltou a operar exclusivamente Peru por um tempo e também o campo base do Everest, que é um outro destino que a gente mantém.
Pois é, e para além da aventura, o setor tem muito a comemorar hoje no Dia Mundial do Turismo. O volume de receitas do turismo deverá encerrar o ano de 2023 com faturamento real de 458 bilhões de reais. É um avanço de 8,8% em relação ao ano passado. A maior quantidade de feriados prolongados no ano, que é um fenômeno favorável à geração de receitas para o setor, deve contribuir para o aumento do nível da atividade. Os números foram divulgados pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Segundo a instituição, cada feriado ou ponto facultativo prolongado injeta 2,1% no volume anual de receitas do setor. E, nesse sentido, a receita real das atividades turísticas pode ser positivamente impactada em até 48 bilhões de reais, valor correspondente ao faturamento de 40 dias do setor. Viabilidade econômica, preocupação social e com o meio ambiente. São pontos básicos dos negócios de impacto social, que ao invés de visarem o benefício de uma única pessoa, favorecem uma comunidade. E esse é o assunto de hoje da coluna Aliança Empreendedora, aqui comigo, Alexandre Amorim, CEO e cofundador da Agrosocial. Tudo bem, Alexandre? Bom dia. Tudo ótimo, Sebastião. E você? Ótimo, tudo bem. Obrigado, viu, por aceitar o nosso convite, pela gentileza e de um assunto tão interessante aí. Me fale quais as características dos negócios de impacto social, a diferença dos negócios tradicionais. O negócio de impacto social, ele tem um objetivo muito claro de resolver um problema social ou ambiental. Tá? Então, eu vou dar um exemplo para ficar aqui mais prático isso. Existe um empreendedor aqui no Paraná, que se chama Brian, que criou a Olha o Peixe, que é uma empresa que tem o objetivo de gerar mais qualidade de vida e renda para pescadores artesanais. Então, ele diagnosticou que esses pescadores artesanais trabalhavam muito, mas tinham diversas dificuldades na comercialização, não tinham onde armazenar, etc. E ele criou um mecanismo, um negócio, que o objetivo é gerar mais renda com mais qualidade de vida para esses pescadores e suas famílias. Um apelo muito maior do que a renda simplesmente, né? Um apelo socioambiental também, é isso? Tem características muito próprias. Com certeza. Nesse arranjo, por exemplo, que cabe esse caso aqui do Brian, ele tem toda uma questão de preocupação com a pesca, com os períodos de pesca, com a pesca legal, né? Além da conservação da natureza de uma maneira correta como um todo, e a preocupação com a família desse pescador, ou seja, ele consegue fazer a venda direta, comprando por um preço justo desse pescador e da sua família, e leva isso direto para o consumidor. Um pescado de mais qualidade, sem conservantes, mais saudável, que é fresco. Então, uma série de vantagens para todos que estão envolvidos nesse negócio e, especialmente, resolvendo e atacando aquele problema, que é um problema nacional, que aqui a gente está falando da pesca, e um modelo escalável, ou seja, ele começa de uma maneira local, mas ele já começa a fazer isso pensando em escala. Como é que eu resolvo o problema da pesca artesanal em todo o país? Então, todos os negócios de impacto vão ter essa característica de olhar para um problema específico, com uma dor específica da sociedade que não está sendo atendida nem pelo governo, nem pela iniciativa privada e talvez nem por organizações sociais, e traçar um negócio que vai resolver esse problema. Ótimo, tem um propósito muito claro, né? Agora precisa ser pragmático também. Como é que se faz pensando na viabilidade financeira, no segundo plano, talvez? Sem dúvida nenhuma. A viabilidade financeira é um dos maiores desafios desses empreendedores, justamente porque eles vão traçar modelos inovadores, né? Se fosse fazer o que já está sendo feito, não ia resolver o problema social ambiental em questão, né? Ia simplesmente ser mais uma indústria, mais uma empresa atuando. Então, os modelos criados são modelos inovadores, como no caso do Brian, existe um clube de assinatura de pescados, existe uma série de arranjos feitos, né, entre o fornecimento e a entrega desse pescado, que são inovadores. E essa sustentabilidade financeira que é um dos grandes desafios. Hoje, cada vez mais, fundos de investimento estão olhando para negócios de impacto, ou seja, eu quero ter retorno financeiro? Quero.
mas eu também quero gerar impacto socioambiental. Então, cada vez mais essa pauta está crescendo e atores que vêm junto com os empreendedores, ou seja, fundos de investimento, academia, aceleradoras como nós da Agrosocial, a gente tem olhado para como fortalecer esse ecossistema, como favorecer esses empreendedores, né? Mas isso é uma tendência que só cresce, né? Eu acredito que no futuro a gente vai chegar um dia a não falar que existem negócios de impacto, porque todos os negócios vão existir para resolver problemas cruciais da nossa sociedade. Só ser um ativo forte, né? Felizmente. Vocês trabalham com educação também, né? Com formação de profissionais, de empreendedores. Como é que é para quem quer começar, por exemplo, com um negócio de impacto? Além de uma boa ideia, como faz? Exatamente. Hoje a Agrosocial é a maior escola para empreendedores sociais do Brasil, né? Na área ambiental, social, em todos os aspectos. E é preciso, primeiro, conhecer, né, entender o melhor formato, testar a sua ideia, se capacitar é fundamental, obviamente, e nesse movimento de ir testando pouco a pouco, modelando, fazendo mínimos produtos viáveis, que a gente chama, buscar se conectar. Existe muita gente olhando para esse setor e que muitas vezes a gente não sabe que existem fundos, que existem aceleradoras, escolas e tudo mais. Então, buscar esses atores para se apoiar, se ancorar na rede já existente de suporte a esse tipo de empreendedor. Muito boa conversa. Alexandre Amorim, CEO e cofundador da Agrosocial, que é uma plataforma que impulsiona o impacto social no Brasil. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Volte mais vezes. Muito obrigado. Até uma próxima. Até uma próxima. Bom, e assim a gente termina essa edição do Jornal do Empreendedor. Outras notícias ao vivo aqui de Brasília, você tem na edição das 7h30 da noite. Nós encerramos com imagens do Congresso Nacional de Inovação da Indústria, lá em São Paulo. Uma ótima tarde para você, ótimos negócios e até mais.